Oi, gente! Tudo bem? Estou um pouco atrasada, né? Terminamos a João Batista, o estudo desse livro, e vamos começar, só o retorno, filho. Vamos começar aqui João, o Apóstolo. Nome hebraico significa Deus tem sido gracioso. Espírito Santo, nos ajude, fale conosco através de nós, usa-nos como tu quiseres. Nos ajude a aprender um pouquinho mais da grandeza da tua palavra e com os personagens bíblicos que sempre têm algo a nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. João, o apóstolo. Vamos lá. O apóstolo João foi um dos principais líderes que deram forma ao curso do cristianismo na área primitiva, tanto pelo seu trabalho pastoral, como também pelos seus escritos, o quarto evangelho, suas 3 epístolas e sobre Apocalipse. João o apóstolo era filho de Zebedeu, Marcos, capítulo 1 e versículo 2. O olho parece estar aqui, né? Que levou um soco, né? Não tem nada não, tá, gente? Só parece cansaço mesmo. Sua mãe era Salomé. Marcos, capítulo 15, versículo 40. Mateus, capítulo 27 e versículo 56. E tinha um irmão chamado Tiago, que também foi discípulo de Jesus. Mateus, capítulo 4 e versículo 21. Fazendo uma comparação com João 19 e 25, é provável que Salomé tenha sido irmã de Maria e a mãe de Jesus. É provável que, né? É provável, não estamos aqui confirmando nada, mas é provável que Salomé, a mãe de João Batista, tenha sido irmã de Maria, a mãe de Jesus. Sendo assim, provavelmente João e Jesus eram primos. Isso pode explicar a parte da intimidade existente entre eles, claramente demonstradas pelo Evangelho. Essa família se dedicava a atividades de pesca e haviam servos que ajudavam a Zebedeu e seus filhos, Marcos 1, 20. Uma sociedade havia sido formada com outra dupla de irmão, Simão Pedro e André. Simão Pedro, né, que era um, e André. Lucas capítulo 5, versículo 10. E como Simão Pedro e André viviam em Betsaida, na Galileia, João capítulo 1, versículo 44, é provável que este também fosse o lugar de morada de João, o apóstolo. É bem possível também que a família de João possuísse alguns recursos. Provavelmente sua mãe era membro daquele grupo de mulheres que forneciam a Jesus os recursos para a sua subsequência, Lucas 8, 2 ao 3, e João 19, 25 também, em João 19, 26 e 27. Temos a impressão de que essa família mantinha também uma casa na região de Jerusalém. Embora seu nome de João seja frequente nos evangelhos sinópticos, isso não acontece no quarto evangelho. Nele, João se apresenta como um dos filhos de Zebedeu, João 21, 2. O discípulo a quem Jesus amava, João 13, 23, João 19, 26, João 22, João 21, de 7 a 20. O outro discípulo, João 18, 15. O discípulo amado, João 21, 24. A razão disso é que provavelmente por modéstia, João, o apóstolo, tenha proferido
tenha preferido manter o seu nome fora dos seus escritos. Vale a pena lembrarmos que a expressão discípulo a quem Jesus amava não significa que ele não amava a todos. No caso de João, elas significam que ele conhecia esse amor do Senhor por ele. A constatação de que ele era íntimo do Senhor estava indicado no fato de que ele repousou a cabeça sobre o peito dele na última ceia. João 13, 23. Seu relacionamento com os mestres também fica evidente no fato de que João foi o único discípulo que esteve presente no momento da crucificação e que foi ele que Jesus deu a incumbência de cuidar da mãe após a partida. João 19, 26 a 27. Este episódio certamente mostra que havia um relacionamento próximo entre Jesus e João. Vou dar uma parada aqui. Antes de dar continuidade, eu queria fazer uma observação. Achei bem interessante quando menciona a parte aqui, João, o discípulo que Jesus amava. Essa frase, ela tem muitos fóruns teológicos. Ela é observada, lida, comentada, falada por muitos teólogos, estudiosos da palavra de Deus, pregadores, dizendo que Jesus amava mais João do que a todos. E aqui nós vamos aprender algo bem diferente, que também eu já ouvi, e que eu prefiro acreditar ser a parte mais certa dessa frase, João, o discípulo que Jesus amava. Aqui vai dizer que o autor, que é João, que escreveu discípulo que Jesus amava, ele está reconhecendo o amor de Jesus. Seria o mesmo que Pedro dizer, Pedro, o discípulo que Jesus amava. Ou seja, eu reconheço que ele me ama. Seria o mesmo que a minha filha falasse, eu sou Regina, a filha que a minha mãe ama. Mas isso não significa que se eu tivesse outros filhos eu deixaria de amar, mas que ela está reconhecendo que ela é amada por mim. Ou seja, eu reconheço, eu sou o discípulo que Jesus ama. Que ele me ama, que eu posso contar com o amor dele. Porque quando nós vemos, se fosse diferente, se Jesus amasse mais João que os outros, diria assim, João, o discípulo que Jesus mais ama, ou mais amava. Não, o discípulo que Jesus amava está claramente, nitidamente, quando nós observamos, olhamos por essa vertente, nós podemos entender que João falando, ele amava, ele me amava. Sabe aquele louvor? Ele me ama, ele me ama. Ele te ama. Eu digo para você, ele é o filho que você ama com toda a intensidade, com toda a força do coração. E por que a palavra mais? Porque ele se sentia mais amado. Eu não sei como os outros se sentiam, mas o que ele sentia ali era um amor assim muito grande, que talvez os outros subestimavam, os outros não vissem. Sabia do amor de Jesus, porque ele amava a todos, ele não faz distinção. Dizer que Jesus amava mais João seria passar assim, um atestado para Jesus de preferencialismo, né? Eu não acredito que o nosso Jesus, o nosso Senhor, tenha preferência. Ele amou até Judas, né? E ele nos ensina a amar os amigos e os inimigos, então eu fico mais com essa vertente, você fica com a que você quiser, né? E eu prefiro acreditar mais nisso. Vamos continuar aqui o estudo dessa forma. Este episódio certamente mostra que havia um relacionamento próximo entre Jesus e João.
Eles eram primos, mais próximos, né? Tudo isso leva em consideração. É bastante provável também que João fosse aquele discípulo anônimo que, em em companhia de André, passou várias horas ao lado de Jesus, depois que João Batista o indicou. 1 João capítulo 1, 35 ao 40. Se assim for, isso significa que ele e algum dos outros discípulos de Jesus tinha sido seguidores de João Batista antes de dedicar seu tempo a seguir o Senhor. Entretanto, o apelido mais definido aos discípulos veio um pouco mais tarde na Galiléia, quando João e seu irmão Tiago foram convocados a deixar as suas redes e se tornarem pescadores de homens. Marcos 1,19. Ainda mais tarde, quando 12 homens foram escolhidos para serem o futuro apóstolo da igreja, João foi incluído entre eles. João aparece como pertencente do grupo mais íntimo de Jesus entre os discípulos, juntamente com Pedro e Tiago. Estes 3 discípulos estiveram sozinhos com Jesus em momentos especiais. Ressurreição da filha de Jairo, Marcos 3,35, em oração da transfiguração no monte, Marcos 9,2, e à noite em vigília no Getsêmani, Marcos 14:33. Ao lado de Pedro, João também recebeu a responsabilidade de preparar a festa de Páscoa para Jesus e aos demais apóstolos, Lucas 22:8. Em certa ocasião, a caminho de Jerusalém, Tiago e João ofereceram-se para fazer cair fogo do céu sobre a cidade de Samaria, que havia recusado hospitalidade a Jesus. Provavelmente, eles ainda não haviam entendido que o poder miraculoso que eles possuíam não era para ser usados para expressar um cumprimento de vingança para aqueles que eram alvos de suas missões. Lucas 9:51-55. Justamente por isso, eles foram chamados de filho do trovão, indicando assim que eles possuíam um temperamento impulsivo e um caráter temperativo. Vemos isso, por exemplo, quando João encontrou um homem que expulsava demônio em nome de Jesus. Obrigada, filha. Porém, não era um discípulo. João o instruiu a não fazê-lo, porque não era um dos nossos, Marcos 9:38 e Lucas 9:49. Jesus, no entanto, mostrou a João que ele não deveria proibi-lo, pois quem não é contra nós é por vós. Lucas 9:50. Interessantemente, as ricas experiências ao lado de Jesus causavam tanto impacto em João que ele foi transformado em filho do trovão para o apóstolo do amor. Em outra ocasião, João se aliou a seu irmão Tiago na exposição de indesejáveis interesses pessoal, usando a mãe Salomé como uma intermediária para expressar a ambição que eles possuíam. João e Tiago solicitaram lugar exclusivo de honra ao lado de Jesus quando o seu reino na glória chegasse, Marcos 10:35 e Mateus 20:20. Provavelmente, eles ainda não haviam aprendido a crucificar a sua egoísta ambição. Jesus então passou a perguntar-lhe:
se eles poderiam beber o cálice que ele beberia. Claramente, essas eram metáforas para o sofrimento no qual, em tempo futuro, Jesus passaria. Tiago e João, sem ter noção do que aquilo representavam, afirmaram que poderiam, e Jesus curiosamente lhe assegurou que de fato eles fariam isso. Ou seja, beberiam do cálice do sofrimento. No entanto, Jesus não lhe prometeu nada acerca dos lugares no reino, mas fica claro que eles sofreram por Cristo. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado em torno de 44 depois de Cristo. Atos 12:1. João, embora tenha sido o último dos 12 apóstolos a morrer, não escapou, no entanto, dos sofrimentos e por amor a Cristo, sendo assim participante também de um pouco deste cálice que eles disseram que aceitariam beber. Porém, o Senhor garantiu a João um futuro totalmente diferente do de Simão de Pedro no decorrer da sua vida. João, capítulo 21, versículo 22. No entanto, é justo registrarmos que essa sede de poder e por posição não era exclusiva de Tiago e João. Pouco antes desse pedido que eles fizeram a Jesus, encontramos uma delicada situação de conflito entre os 12 sobre quem entre eles era o maior, lá em Marcos 9, 33, 34. Mateus e Lucas também registra que havia entre os 12 uma certa contenda sobre qual deles pareciam ser maior. Mateus 18:1 e Lucas 22:4. Diante disso, o pedido gananciador de Tiago e João gerou indignação aos outros discípulos no porquê isso lhe teria parecido algo abominável, mas sim porque isso representou um ousado adiantamento deles na busca pela posição e privilégio tão sonhado por todos. Ele no reino messiânico, Marcos 10:41. Depois da ressurreição, na manhã da Páscoa, João correu com Pedro até o sepulcro, quando Maria Madalena lhe contou que ele estava vazio. João ganhou a corrida, mas ficou do lado de fora, até que Pedro chegasse. Pedro, o líder dos discípulos, entrou direto, e João o seguiu. Lemos que ele viu o creu. João 28, capítulo 20, versículo 8. Poucos dias depois, os discípulos se reuniram para pescarem na Galileia, e é importante notar que foi João quem reconheceu que era Jesus, quem estava na praia. Ele disse: onde lançar a rede? João 21:7. Após o dia de Pentecoste, João é mencionado de uma maneira um pouco mais discreta. Nos capítulos 3 e 4 de Atos, João é mencionado ao lado de Pedro como coparticipante da cura miraculosa de um coxo, que mendigava diariamente à porta do templo. Na ocasião, eles estavam indo à oração, a nona, oração das 3 da tarde. Antes de tudo, esses relatos demonstram que João, assim como Pedro, embora ministro do Evangelho, ainda se encontrava de alguma maneira ligado aos rituais judaicos sobre os quais havia crescido. Embora João
não seja mencionado especificamente, sem dúvida, ele também estava incluído entre os apóstolos, que foram presos por causa da inveja de alguns judeus importantes. Atos 5, 17 a 18. Essa prisão, no entanto, não durou muito tempo, de modo que retornaram sua pregação de manhã, bem cedo, Atos 5, 21. João e Pedro também foram a Samaria para conferir de perto a obra de Jesus, que Jesus estava realizando ali, através do Evangelho de Filipe. É interessante notar que mesmo João, que anteriormente queria carbonizar os samaritanos por falta de hospitalidade deles com Jesus, Lucas 9,54, é justamente um dos enviados a Samaria para acompanhar a igreja, ali orando com imposição de mãos, para que aqueles novos irmãos em Cristo, curiosamente, João acabou realizando seu antigo desejo, porém de outro modo e com outra motivação. Fez cair sobre os samaritanos fogo do céu, porém um fogo purificador que ardia o interior com o calor da presença divina. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles foram, e os samaritanos receberam o Espírito Santo, Atos 8:17. Após isso, João não é mais citado no livro de Atos, mas certamente estava entre os que estavam no primeiro concílio da igreja em Jerusalém de 49 depois de Cristo, quando se reuniu os líderes da igreja para discutirem como seria a integração dos gentios da comunidade cristã. Atos 15, nossa última visão de João na região de Jerusalém é fornecida por Paulo, quando este se encontrou com Tiago, irmão de Jesus, e Pedro e João. E nessa ocasião, João foi considerado como uma das colunas da igreja de Jerusalém, Gálatas 2:9. Vale lembrar que o termo usado aqui pela coluna no grego é stulos. Esse termo era frequentemente aplicado aos mestres da lei e aqueles sobre quem pesavam grandes responsabilidades espirituais, e que sugere a forma que Paulo e provavelmente a igreja da época enxergavam João. Acredita-se que João tenha permanecido em Jerusalém por alguns anos, mas certamente não esteve naquela cidade até os dias tumultuosos em que a cidade foi tomada por Tito em 70 depois de Cristo. Na verdade, ele já não tinha sido mencionado em conexão com a última visita de Paulo a Jerusalém por volta de 58 depois de Cristo, Atos 21. Isso sugere que no máximo, no fim da década de 50 do primeiro século da era cristã, João mudou-se de Jerusalém para Éfeso, na Ásia Menor. Nesse lugar estratégico, segundo a tradição, João se tornou pastor da igreja de Éfeso, mantendo um estreito relacionamento com a igreja da região, como vemos a partir de suas cartas para as 7 igrejas da Ásia. Quando João estava morando em Éfeso, acredita-se que Maria, mãe de Jesus, tenha vivido com ele por alguns anos e ali ela teria morrido. Como já dissemos, Jesus havia entregue
a João a responsabilidade de cuidar de sua mãe após a crucificação. Discípulo amado. Um problema existente em relação à morte de Maria é que existem 2 lugares atualmente atribuídos como local do sepultamento de Maria.